Webinar 2 do 3DPA Next. Então, mais uma vez, bem-vindo ao nosso evento. Eu sou Osvaldo. Eu sou o Tarso. E a gente vai ter, nesse segundo webinar, fatiamento. Para você que nunca teve a experiência de usar uma impressora 3D, você vai entender como é que funciona isso. Fatiamento é o coração da impressão 3D. É a base da impressão. É a base, é o conhecimento que você precisa para fabricar peças de alta qualidade. E, na segunda parte da aula, esse cara aqui, o Tarso, vai dar uma aula avançada, posso dizer assim. Aula de materiais, de engenharia de materiais avançados. Vou falar sobre materiais avançados. Vamos sair daquele básico que a gente tem, PLA, PETG e ABS. Então, vamos falar um pouquinho de poliamidas, de nylon, poliamidas misturada com outros materiais, com carbono, com fibra de vidro. E mostrar que o mundo da impressão 3D é muito mais do que imprimir bonequinhos, brinquedos, por mais que eles sejam bacanas. Fazendo algumas recomendações aqui. Vocês estão percebendo que a gente está aqui na tela, mas também está no chat. Isso aqui é um webinar. Então nós estamos clonados. Segundo, aproveitem esse chat com a gente aqui para interagir, para conversar. Deixe as dúvidas se você tiver. A gente sempre que puder, a gente vai responder essas dúvidas. E fazendo talvez uma terceira recomendação. Primeira coisa, eu vou fazer um pedido para vocês que estão chegando agora, que não estavam lá no primeiro. Escreve aqui no chat pra gente, fala de onde é que vocês são, qual o seu conhecimento de impressão 3D, se você já é nosso aluno, se não é, se já teve contato com impressão 3D de filamento, de resina, se você já entende de modelagem. Fala um pouquinho pra gente do teu histórico. Conta pra gente o que você já entende de impressão e aonde que você quer chegar. Importante isso é muito importante para que a gente entenda o que você quer aprender, o que você precisa aprender. Falando em aprender, você já está participando da Black Academy? A gente tem cursos com até 65% de desconto. Então, dá uma olhadinha no que a gente preparou para você. Já está rolando, primeira semana já foi, a galera está se inscrevendo, se fosse você não perdia tempo. Você quer 50% de desconto para entrar nos nossos cursos? Eu acho pouco. A gente vai te dar 65% nos nossos 3 cursos da 3D Print Academy. É o nosso pacote Black Academy. São 3 cursos pelo preço de um. Vamos começar falando do nosso curso Impressão 3D Total, já consagrado com mais de 6.000 alunos, reconhecido oficialmente pelo MEC, através da Cogna, o maior grupo de educação do Brasil. É um curso que vai te levar do zero ao especialista, ao profissional da impressão 3D, te ajudando a extrair o máximo da sua impressora para ter peças de alta qualidade. Você vai ter todo o conhecimento técnico. Você vai aprender hoje o principal fatiador do mercado, que é o Orca Slicer, pronto para as impressoras rápidas. Também vai ter conhecimento do Cura, Simplify 3D e Prusa Slicer. Nós somos o único curso que ensina os 4 melhores fatiadores. E se você também quer começar o seu negócio usando impressoras 3D, a gente te dá o caminho das pedras para que você possa começar com segurança, lucro e principalmente com saúde financeira, fazendo da forma certa para você crescer
e ser bem sucedido com essa tecnologia. Nosso pacote Black Academy também conta com o nosso novo curso de modelagem 3D 2.0, completamente remodelado, com didática aprimorado, aulas 100% práticas e focadas na criação de produtos. Eu vou chamar o Tarso Marques, que é o nosso professor, que vai te contar mais detalhes sobre o curso de modelagem. Eu sou o Tarso Marques, estou aqui para convidar vocês para o nosso novo curso de modelagem. Nesse curso a gente vai utilizar o Autodesk Fusion 360, que é um software que tem a versão gratuita. A gente não vai ter problema com pirataria. A gente vai vir com uma abordagem nova nesse nosso curso, uma abordagem totalmente voltada para a prática. Desde a primeira aula você já vai instalar ele, já vai sair utilizando, desenvolvendo peças que vocês possam vender, já posso começar a faturar para ter um retorno do seu investimento. E o terceiro curso do pacote Black Academy é uma novidade 3D Print Academy. É o nosso novo curso de impressão 3D de resina. E o Tarso, também instrutor desse curso, vai te explicar agora como funciona. A gente vai começar com abordagens práticas, aprender desde o básico, como organizar o teu setup para trabalhar com resina, como fazer a parte de impressão, parte de limpeza, parte de pós-cura, parte de calibração. A gente vai trabalhar tanto com impressões de colecionáveis, quanto impressões de peças técnicas, vamos trabalhar com resinas que vão te dar muita qualidade de impressão e também resinas que vão te dar precisão dimensional. Você tanto pode fazer para o seu hobby, seus bonequinhos, seus enfeites, como você pode vir para a área mais técnica, peças para joalheria, peças para odontologia. Esse curso vai abrir para vocês uma gama de aplicações de impressão 3D de resina. E eu te garanto, esse é o curso mais completo do mercado. E além desses 3 superpoderes que você vai ganhar com os nossos cursos Black Academy, você também vai ter bônus exclusivos que só a gente pode te oferecer. Primeiro bônus, nossos grupos de apoio, um lugar onde todos os alunos se ajudam, conversam, fazem amizades, tiram suas dúvidas. Só os grupos valem mais do que os cursos. Tamanha a quantidade de conhecimento que é trocado e que te deixa um profissional cada vez mais competente. E além de todo o conhecimento que você ganha a mais nos grupos, você também tem a oportunidade de fazer negócios com seus colegas. Outro bônus valiosíssimo, o nosso clube de descontos 3D Print Academy. Você vai ter descontos exclusivos para comprar impressoras, filamentos, resinas na nossa loja 3DPA by Tecnocubo 3D, que comercializa as melhores marcas do mercado, marcas consagradas com produtos de qualidade que você pode comprar por um preço especial por fazer parte da 3D Print Academy. O terceiro bônus, será que eu posso chamar de bônus? É uma vantagem em 3D Print Academy. Os 3 cursos, impressão 3D total, modelagem 3D 2.0 e impressão 3D de resina, têm certificado reconhecido pelo MEC e são cursos de extensão universitária. Então você vai ter 3 certificados reconhecidos pelo MEC e pelo mercado. Só a gente tem parceria com o maior grupo de educação do Brasil, a Cogna, dona de uma série de faculdades, incluindo a Anguera, que vai endossar os seus certificados. Agora que a gente falou dos 3 cursos, falou de vantagens, de bônus, eu sei que você quer saber de preço. O valor dos 3 cursos somados no preço regular é R$ 2.991. Mas no pacote Black Academy especial de novembro, você vai pagar só R$ 997. São 3 cursos pelo preço de um, 65% de desconto. E você ainda pode parcelar esse valor em até 12 vezes no cartão. Você vai pagar um preço muito baixo por mês para ter 3 cursos de altíssimo valor. Os 3 melhores cursos do mercado de impressão 3D no Brasil, da 3D Print Academy, reconhecida pelo MEC. Mas aproveita, porque oferta como essa não acontece sempre, você sabe bem disso. As vagas são limitadas e se esgotam rapidamente. Então, para você garantir o seu pacote Black Academy, o que você tem que fazer agora, nesse momento? Nós colocamos um link aqui na descrição, você vai clicar e vai efetuar a sua inscrição no pacote Black Academy dos 3 cursos 3DPA. Mas eu repito, não perde a oportunidade, porque essa é uma condição muito difícil de acontecer de novo. Se inscreve então e te vejo nas aulas dos nossos 3 cursos. Quero ouvir você com a gente. Vamos para a aula então? Vamos para a aula? Então agora é a minha vez de te contar um pouquinho como funciona a pré-impressão, que é o fatiamento e O Tarso já foi aluno do 3DPA. Ele sabe como a parada funciona, o quanto você tem que saber fatiamento. Chega de blá blá blá. Vamos lá então, a gente vai para a aula, eu vou mostrar como é que funciona toda essa parada. Bora! Chegou a hora então da gente falar um pouquinho de fatiamento, que é o principal que você tem que aprender para ter impressões 3D de boa qualidade. É o software que vai transformar o arquivo 3D que você baixa, ou que você modela, em comandos para que a impressora 3D possa fazer peças como essa aqui,
que é inclusive a peça que a gente vai fatiar. É uma aula de mais ou menos uns 20 minutos, talvez. Então não dá para te colocar tudo sobre fatiamento em 20 minutos, mas você vai ter uma boa base de como o processo funciona e o que é o principal para você prestar atenção e ficar atento, né? Quais os parâmetros que você precisa saber neste momento, principalmente para quem está começando. Lembrando que a gente vai usar este filamento aqui, esse verde escuro da Cree, que é um filamento maravilhoso e ele é feito para as impressoras rápidas. Então, cara, você vai ter um filamento de excelente qualidade. A Cree, que é um dos patrocinadores do nosso evento. Então, vamos lá então, aula de fatiamento. Esse aqui então é o Orca Slicer, o fatiador 3D. O que um fatiador faz? Ele vai pegar uma peça, um arquivo 3D e vai dividir em camadinhas. Para quê? Para que você possa, depois na impressora, a impressora vai fazer isso para você, ela vai colocar o material desenhando uma camada por cima da outra. Vou mostrar rapidinho como esse processo funciona. Vou colocar aqui uma peça, esta aqui, uma peça bem bacana, é uma peça que parece ser difícil de imprimir, mas não é, e o resultado fica lindo. A gente teve aí Halloween há pouco tempo, enfim, e isso aqui, se eu não me engano, ele é uma caveira, né, estilo mexicano, né, que é Dia de los Muertos. Ela vai ficar realmente muito bonita, porque a gente vai inclusive usar o Cree PLA Revolution. Aqui tá como areia, mas eu vou colocar essa corzinha aqui. Vai ficar uma cor muito bonita quando a gente for imprimir. Fica realmente lindo. E o filamento é espetacular. Então a gente tem aqui a nossa peça. Tá vendo esse botãozinho aqui em cima? Slice. Ele vai fazer o fatiamento, por isso que esse software chama fatiador. Ele transforma um arquivo 3D que foi modelado ou criado, escaneado, enfim. E ele transforma em comandos para que a impressora possa adicionar material camada sobre camada. Então vamos lá. Slice plate. Ele está fatiando, o processo de fatiamento. A gente vai entrar um pouquinho em detalhes aqui nos parâmetros, que é o que importa para você aprender. Obviamente a gente não vai ter todo o tempo que a gente precisa para mostrar tudo. Isso a gente fala com bastante profundidade no nosso curso. Mas aqui você vai ter uma base de como usar o basicão do fatiador. Orca Slicer, na minha opinião, esse aqui que a gente está usando, é o melhor fatiador do mercado atualmente. Eu não usaria outro. Prontinho, fatiando. E agora você repara aqui que nós temos, olha só, as camadinhas, tá vendo esses risquinhos? São as camadas. Eu tô tendo agora, nesse momento, um papo mais para iniciante, tá? Mas se você já manjar de impressão 3D ou mesmo for o nosso aluno, comenta aqui no nosso chat. É legal, sempre tem alguma coisa nova para aprender. Então a gente tem aqui as camadinhas, olha só. E como é que ele faz? A gente pega esse botãozinho aqui, né? Esse slidezinho, e coloca aqui embaixo. Então vamos lá, ele começa com essa primeira camada aqui, ó. Ele desenha isso aqui desta maneira. Ó, o bico vai fazendo este movimento, depositando o filamento na primeira camada. A hora que terminou, ele vem para a segunda, a terceira e assim um em cima do outro. E agora eu quero mostrar para vocês as regiões da peça. Você vê que tem aqui, né? Tem a parte de fora, a casca da peça, tem uma parte aqui que tem um preenchimento. Isso realmente você consegue configurar. Para quê? Para que você tenha sempre a melhor configuração para cada tipo de peça. Aqui no caso é uma peça decorativa. E ela está usando, vou até mostrar aqui já de início, está usando bastante material. Então está usando quase 500 gramas, quase meio rolo de material e vai levar 15 horas para imprimir. Então eu quero mostrar um pouquinho como eu faria isso. Muito bem. Antes quero falar com você o seguinte, vamos lá, as partes de uma impressão 3D. Essa parte aqui laranjinha que você está vendo é a parede externa, tá? A gente vai chamar de shell ou de wall. E a parte interna amarela são as paredes internas. Então isso aqui define a espessura da nossa peça. Eu vou aqui tirar o infill, que eu já vou falar do infill para você. Então a peça basicamente é isso aqui, ó. Ela é uma casca. Só que essa casca por si só, ela acaba se tornando relativamente frágil. Então você vai lá e tem que colocar o infill, que é um preenchimento. E esse preenchimento, ele tem um percentual aqui, que deixa a peça mais densa ou menos densa. Até aí, beleza. O que importa é, a gente pode otimizar a quantidade de material usada para que a gente tenha uma peça de boa qualidade, usando pouco material, imprimindo num tempo razoável e, no final das contas,
uma peça com alguma resistência, que no caso é uma peça decorativa. Como é que a gente vai então definir esses parâmetros aqui para que a peça fique do jeito que a gente quer ou precisa? Aqui tem uma aba Strength, né, que são os parâmetros de resistência. Wall Loops são quantas voltas a gente tem no wall, na parede aqui, ó. 1, 2, 3. As duas amarelas são as internas e a laranja é a externa. Então nós temos 3. Se eu aumentar aqui para 5, 6, 7, pronto. Vamos dar mais um slice. Ele fatia de novo, segundo a configuração que você especificou aqui. Olha só, muito bem. Vai levar 22 horas, porque eu estou colocando mais material na parede. Se eu tirar aqui o enfio na nossa visualização, você vê que está uma peça com uma casca mais grossa, mais resistente. Então você pode misturar a espessura da casca, que são os walls, com a densidade do enfio que está aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, um enfio de 5%. E aí eu vou lá e fatio mais uma vez. Você vai ver que por dentro da peça, ela vai estar um pouco mais, entre aspas, oca. Vai ter menos material por dentro. Ó, você vê que o padrão está diferente, né? Tá um padrão mais aberto. E você também pode mudar aqui o tipo de padrão. Então tem o grid, por exemplo, que você pode usar para peças decorativas como essa, que é a que a gente está usando nesse momento. Depois a gente também tem aqui, por exemplo, o giroide, que é uma peça mecânica, uma peça que vai sofrer alguma carga, alguma força. Então ele ajuda a manter a peça mais íntegra durante o uso dela. Então aqui, ó, é o grid com 5%. Se você colocar o grid de 50%, eu vou praticamente deixar a peça completamente preenchida. Mas dependendo da peça, não é isso que a gente precisa. Como aqui, por exemplo, olha só, levou 1 dia e 3 horas, 27 horas para imprimir, mais de 1 quilo de material. Um rolo de material não consegue imprimir isso tudo. Então, você tem que trabalhar com um pouquinho desse equilíbrio, né? Entre a quantidade de material, tempo de impressão e, consequentemente, peso da peça, enfim, complexidade para você imprimir. Existe um outro padrão aqui, que eu vou mostrar rapidamente, que é o Lightning. Olha que curioso que é. Eu vou colocar 20%, 30%, pronto. E aí a gente vai fatiar ela. E eu quero mostrar para você como é que ela fica. Olha que interessante. Ele vai criar um padrão como se fosse relâmpagos. Para quê? Você vai descobrir agora, a hora que terminar o fatiamento. Olha só. Esse aqui é um preenchimento. Essa parte vermelha aqui é o enfio. E ele vai começar com uma densidade baixa e você percebe que ele vai crescendo, ó, e vai se desmembrando como se fosse um relâmpago. Para quê? Para a gente poder ter o suporte interno da peça, porque essa parte de cima aqui, o topo da peça, ela não pode fechar oca, senão o material escorre. Então ele vai criando aqui, ó, de maneira inteligente esse padrão que vai suportar por dentro o nosso topo da peça. Inclusive eu acho que é muita coisa que eu coloquei aqui, 7 paredes, vamos deixar 4 é legal, a gente vai reduzir o tempo de 18 horas, como está aqui, para um tempo razoável. Você vai ver agora em mais um fatiamento. Tá percebendo aqui que a gente vai testando, vai fatiando, vai testando, vai fatiando. Esse é o processo de fatiamento. Você vai mudando o parâmetro, vai testando, vai mudando, vai testando. Obviamente, isso aqui não é a impressão real, né? Então a tela aceita tudo, na hora tem que testar na impressora. Ó, diminuiu de 18 para 12. Eu usaria exatamente esta configuração para esse tipo de peça aqui. Olha que interessante. E aí tem mais uma coisa que eu quero mostrar para você. Velocidade. Aqui no caso Maca-1C, a gente está usando aqui, ó, 200 mm por segundo, que é uma velocidade alta. A gente está falando de uma impressora de última geração, uma impressora super rápida. Se a gente pegar aqui alguma impressora um pouco mais lenta, a gente não tem. Então eu vou fazer o seguinte, já quero abrir um parênteses com você. A gente aqui só falou sobre o fatiamento de maneira bem simples, bem tranquila. Vamos instalar mais uma impressora? Então você clica aqui e você vem procurando a sua impressora. Aqui no Orca tem uma porção de fabricantes. Então a gente vai varrendo aqui, ou você pode colocar aqui na busca. Eu quero mostrar a variedade de impressoras de marcas que tem. Por isso que eu gosto muito de usar o Orca. A maioria das impressoras estão aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, Creality. Creality tá aqui. A gente vai instalar uma Ender 3S1, que é uma impressora de uma geração
um pouco mais antiga. E você vê que as velocidades, elas vão mudar muito, ó, 40 milímetros por segundo. É 1/5 da velocidade. É como as impressoras funcionavam até 1 ano e meio, 2 anos atrás. Elas ainda estão à venda, são impressoras mais baratas, mas olha como vai mudar um pouco o tempo de impressão. Porque o que acontece? Quanto mais rápido você imprime, menos tempo você leva para imprimir. Olha só, dobrou o tempo de impressão aqui, ó. Mais que dobrou, de 12 horas ele foi para um dia mais 10. A gente está falando de 34, quase 35 horas por causa da velocidade. Então, essa é a grande diferença entre as impressoras de geração anterior, vamos dizer assim, que são bem mais baratas, e as impressoras de nova geração. A gente está comparando aqui uma Ender 3S1, vamos voltar aqui, para uma K1C. E aí ele vai imprimir muito mais rápido. Eu vou jogando aqui alguns conceitos para você entender como funciona o fatiamento. Obviamente no nosso curso a gente é muito mais aprofundado, muito mais estruturado, mas enfim, são horas e horas de conteúdo de fatiamento para você dominar o software, aqui no caso o Orc Slicer. Terminando aqui de fatiar. 10 horas e 56. Tava até 12, né? Tem alguma configuração aqui que está diferente, provavelmente, quando eu voltei para K1C. Então, olha só como o tipo da impressora também faz muita diferença. Outra coisa que a gente pode configurar é a espessura de cada camada. Aqui a gente está com uma camada 0.24 milímetros. Se a gente colocar, por exemplo, aqui, ó, 0.12, a gente vai ter mais camadas, porque as camadinhas serão mais finas. E aí você vai lá e fatia de novo. Pode parecer um processo um pouco chato, mas quando você estiver usando, você vai ver que bacana que é. Você muda um parâmetro, fatia e vê como é que fica. E aí você vai refinando até falar, ok, tenho o que eu preciso agora para mandar para minha impressora. Terminando o fatiamento agora, você vê que 1237 camadas. Ele dobrou o número de camadas, por quê? Porque as camadas estão mais fininhas. A peça vai ter uma resolução, vai estar um pouquinho mais lisa por causa disso. E você tem que entender. Dependendo da tua aplicação, você coloca uma espessura de camada maior ou menor, para ter uma peça mais lisinha, com maior resolução, ou uma peça um pouco mais rústica, né? Então aqui a gente aumentou de 12 horas para 20 horas. 10 horas, aliás, né? 10 para 20, porque a gente dobrou o número de camadas, porque as camadas têm metade da espessura. Eu gosto de imprimir com peças maiores assim, 0.20. E aí, tá belezinha, essa peça fica muito bacana. Enquanto a gente fala aqui, né? Enquanto a gente vai fatiando, aliás, eu quero mostrar para você a questão do material. A gente tem aqui uma porção de materiais. Cada material tem as suas temperaturas. Então, no caso, um PLA, 220 graus, se fosse um ABS, 240, se fosse um PETG, também 240, se você fosse imprimir uma peça em nylon, 260, 280. Então, cada material tem a sua temperatura, tanto a temperatura de extrusão, que é aqui a temperatura do nosso nozzle, né, a temperatura do nosso hot end, que é o bico de impressão, e também a temperatura da nossa mesa de impressão, que nada mais é do que isso aqui que você está vendo aqui. Esse quadrado cinza aqui é a mesa. Aqui também tem que ter uma certa temperatura dependendo do material. Para quê? Para manter a peça sempre fixa enquanto a impressão vai rolando. Então a gente tem aqui, ó, 12 horas e 46 minutos. Olha só que interessante. Então a gente tem aqui um bom equilíbrio. A gente tem o número de paredes que a gente configurou 4, a gente colocou 0.20 de espessura de camada, enfim. E o resto ele faz meio que automaticamente, mas você tem que ter essa inteligência. Para terminar, eu quero que você veja o seguinte, vamos voltar aqui no Prepare, para colocar nossa peça, e aqui eu vou colocar Show Overhang. O que é Overhang? São as regiões da peça que precisam de um apoio aqui, ó. Senão, olha o que acontece. Eu vou colocar aqui no Preview, imagine essa parte aqui, dentro do globo ocular, vamos dizer assim, né? Eu não sei qual que é o nome disso, não é o globo ocular, enfim. É a região onde vai o globo ocular, aliás, aqui do crânio, né? E essas partes aqui, ó, todas pintadas com laranja, aqui por dentro também. O que acontece nessas regiões? Se você vai imprimir, você vai adicionando, ó, camada em cima de camada. Olha o que acontece aqui, ó, exatamente na região do olho, não a parte de baixo, ó, ele tá formando, né? Aqui, ó,
Como é que você vai fechar essa parte aqui, ó, se não tem nenhum apoio por baixo? E aí você vai ter escorrimento de material, principalmente nessas regiões aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, ó, onde tá essa partezinha azul, a gente não tem como colocar material aqui, por quê? Porque ele vai escorrer. Mas se você não falar isso pro teu fatiador, ele vai colocar o material de qualquer jeito. Vai acontecer o quê? Vai ficar todo escorrido aqui embaixo, cheio de falhas. Aqui também o material vai escorrer, aqui embaixo também. E aí existe um recurso chamado suportes, que é exatamente o que ele faz, é o nome, né? Os suportes fazem o quê? Eles suportam a parte de baixo da peça aqui para que não escorra. Então você tem uma escora, como se fosse um andaime que vai segurar a peça e depois você destaca esses suportes da peça. Então eu te vim aqui ó, no suporte, vou mostrar de maneira bem rápida também, você habilita e tem o tipo de suporte, eu gosto do suporte árvore para essa aplicação especificamente. E ele vai colocar uma espécie de tronco de árvore com suas ramificações até ele suportar as partes que o software entendeu que precisam de suportes. Então, o último fatiamento é assim que a gente vai fazer. Prontinho. Aqui no caso a gente tem muito suporte. A gente vai gastar mais material, vai gastar mais tempo de impressão, mas dependendo da peça isso é necessário. Tá vendo? Ele cria essas ramificações, elas são muito fáceis de serem removidas da peça e elas vão até, olha só, a mesma região do olho, aqui ó, olha o que ela faz, ó. Ela cria essa parte verde aqui, ó, uma região que vai escorar o que vem por cima. E aí não vai escorrer. E depois que você imprimir, você tira. Qual que é a desvantagem? Eu acabei de falar, aumenta o tempo de impressão e aumenta a quantidade de material que você vai usar. Mas você pode diminuir, dependendo aqui dos parâmetros, você pode variar os parâmetros para usar apenas em pontos muito críticos. E no final você coloca para imprimir e a sua peça sai bonitinha desde que você tenha o conhecimento de fatiamento, saiba o que está fazendo aqui e dificilmente a tua peça vai ter problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos imprimir do jeito que a gente configurou aqui, né? A gente passou por espessura de camada, falei um pouquinho também dos parâmetros de resistência, falei do suporte, falei também da temperatura do filamento, que são os parâmetros, digamos, básicos, o fundamental para você usar um fatiador. Agora eu quero imprimir e mostrar, depois de todo esse processo, como é que fica a peça final. Vamos lá. Então esse aqui é o resultado do que a gente fatiou. Ficou com esta qualidade, com baita de um filamento, que é o Cray. Isso aqui, apesar de ser uma peça de decoração, é uma peça muito bonita, ela é muito bem feita. Isso é o tipo de coisa que só um artesão poderia fazer na mão. Então, olha o poder do que a impressão 3D é capaz de fazer. E eu só falei, aqui nesse caso, de uma peça decorativa, mas tem peças funcionais, peças de engenharia, peças que têm outro tipo de configuração, mais focado em função. E antes da gente ir para o segundo bloco, antes da gente ter um intervalinho, eu queria te apresentar um filamento chamado Cray Apex Carbon, que é um filamento, eu não vou ficar falando aqui características técnicas, mas eu vou falar o que ele te entrega, tá? Ele é um filamento que tem nanotubos de carbono, ele é um polímero diferenciado, é uma fórmula da Cray e que te entrega características mecânicas iguais ou superiores ao nylon e nylon com fibra de carbono, com mais facilidade de impressão. Isso é muito bacana. E a gente está, inclusive, lançando junto com a Cray esse material por um valor que você pode pagar. Então isso aqui é o material avançado, material de engenharia para você usar nos seus projetos mais avançados. É um material exclusivo da Cray, desenvolvido por eles, tá? Isso aqui então vale a pena você considerar quando for usar para suas aplicações de engenharia. Isso aqui não tem em lugar nenhum do mundo, então dá uma olhadinha pelo menos que vale a pena. E aí, gostou da aula? Então se você está começando agora na impressão 3D, se esse é o primeiro contato com a tecnologia, talvez seja a base para você começar. A gente vai fazer o seguinte agora, vamos dar um tempinho, um minutinho para você tomar sua aguinha, ir no banheiro, enfim, dar uma relaxadinha. Enquanto isso a gente também vai tomar nossa água. Uma pausinha para água, né? Pausinha, que é bom. E daqui a pouco a gente volta para quê? Pro Tarso. A gente vai fazer um bate-papo, né? Bate-papo sobre materiais de engenharia. Então, um minutinho, a gente já volta. Então, bora tomar nossa água? Bora lá. Bom, né?
E aí, devidamente hidratado, hidratada, fala aqui pra gente no chat. E lembrando, eu esqueci de lembrar, mas o Tarso acho que... Vocês que estão chegando agora, não assistiram o nosso primeiro webinar, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link. Volta lá, na hora que terminar esse daqui, volta lá, assiste o nosso primeiro webinar. A gente falou sobre modelagem e sobre inteligência artificial. Inteligência artificial. 2 temas que hoje tem muito a ver, sempre tiveram, aliás, com manufatura aditiva, com impressão 3D. É sempre bom lembrar, Black Academy está rolando, tem o QR Code em algum lugar da tela, tem o link na descrição. Se você ainda não sabe, até 65% de desconto nos nossos cursos. Então agora, vamos para a aula, Tarsão? Bora. Materiais de engenharia. Fazer um bate-papozinho rápido ali? Bora. Tem muito mais na impressão 3D do que PLA, ABS e PETG. É isso aí. E agora a gente vai para o segundo bloco do webinar 2 do 3D-PA Next. Primeiro bloco que eu falei sobre fatiamento. E agora a gente vai falar sobre materiais avançados, materiais de engenharia, escolha de materiais. Eu trouxe para cá o Bruno da Aditiva, que para mim é um dos maiores, se não o maior, especialista em materiais de engenharia com manufatura aditiva. E o Tarso, que ele é tecnólogo, ele é professor dos nossos cursos, ele também é engenheiro de corrida, engenheiro de pista. Então ele está no ambiente onde a gente precisa de performance, de usar o máximo que você pode de uma peça, de um componente. Então escolha de materiais para o contexto do Tarso também é super importante. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Oliveira, eu sou engenheiro de materiais e já há algum tempo, alguns anos, me dedico a materiais para impressão 3D. Ao longo da minha carreira profissional na impressão 3D, eu, claro, fiz pesquisas na academia, mas eu também trabalhei no time de desenvolvimento técnico da Braskem, então desenvolvendo materiais para o mercado, antes de estar aqui na Aditiva, onde eu já estou há 5 anos. A Aditiva é a parceira da BASF Forward AM, que é a linha de materiais pós, resinas, filamentos, que a empresa, né, que a BASF desenvolveu e colocou no mercado. E a minha responsabilidade aqui é justamente essa: ajudar a desenvolver o mercado, desenvolver aplicações, estar junto com as empresas e fazer com que elas tenham essa visão do que a gente vai trazer hoje nessa conversa, né? Que eu conheço a impressora, eu conheço a modelagem, o material é o que vai me dizer se eu vou ter a durabilidade ou não, se a minha peça vai poder ter funcionalidade ou não. Então, muito obrigado por estar aqui no meio de vocês dois. Eu que agradeço. Muito importante para mim. Vou contribuir com o que eu puder também. Eu sou o Tarso Marques, sou professor aqui nos nossos cursos de modelagem e curso de impressão em resina. Também sou engenheiro de pista, trabalho com automobilismo desde 2007. E como o Oswaldo falou, lá na pista a gente está sempre buscando maior desempenho, menor peso. A gente tem a questão de custo também. Eu posso dizer com absoluta certeza que eu estou junto com pessoas assim, um outro nível. Para a maioria das pessoas que estão assistindo o 3D-PA Next, enfim, esse segundo webinar, quando a gente fala em seleção de materiais, na maioria das aplicações passa pela cabeça PLA, ABS e PETG, que são materiais usuais. O que a gente sabe existe uma gama de materiais, né, muito maior do que isso, e que hoje estão muito mais acessíveis ao usuário comum, como a gente aqui, não só do ponto de vista de preço, não é disso que eu estou falando, mas é um termo que o próprio Bruno usa, que é printabilidade, a facilidade de você processar um material em uma impressora 3D. Nas máquinas que a gente tem hoje, principalmente as de alta velocidade e as de alta performance, as desktop, são impressoras que conseguem hoje usar uma categoria de materiais acima para aplicações avançadas, aplicações de engenharia. Só que existe uma metodologia fácil, simples, que o Bruno usa e ele adaptou pro contexto de manufatura aditiva, que vai te ajudar muito a escolher o material certo segundo alguns critérios. Porque se existia antes um problema entre usar PLA, PETG e ABS, hoje a gente está falando de dezenas, se não centenas de filamentos diferentes para as aplicações, enfim, que você já usava. O teu problema aumentou, de uma forma boa, mas aumentou. Então, Brunão, primeiro, conta pra gente
né? Qual é o nome da técnica que você deu? E fala um pouquinho de cada uma das letras, né, vamos dizer assim, cada um dos critérios dessa sua metodologia. Explica aí pra gente. Bom, eu concordo muito, né? A impressão 3D ela está chegando num ponto em que as máquinas estão cada vez melhores e cada vez mais acessíveis. Então, houve uma retomada da indústria para o uso da tecnologia. Para eu usar a impressora 3D no ambiente industrial, eu não preciso mais de impressoras extremamente caras e sofisticadas. A gama de impressoras que trabalha com materiais que tem uma performance muito satisfatória e que muitas vezes a gente consegue substituir peças metálicas aumentou. Com isso, aumentou a complexidade, aumentou o nosso problema. A gente nunca viveu numa era tão boa em termos de disponibilidade de materiais, mas, ao mesmo tempo, se a gente não está atento a alguns conceitos, essa alta disponibilidade, esse autoconhecimento sobre muitos materiais pode virar contra a gente e a gente não saber quando usar qual deles, não saber diferenciar. Então, parte do sucesso numa aplicação funcional em impressão 3D é um método de seleção de materiais. E esse método de seleção de materiais, eu falo que ele é dividido numa categoria de três categorias de perguntas, aliás, em que eu faço essa pergunta no nível técnico, performance técnica do meu material, questões da aplicação mesmo, o ambiente que vai estar exposto, o que vai ser solicitado da minha peça, mas também custos e também capacidade operativa da minha impressora. Esse método, que eu acabo chamando ele de método TEMAC, ele é um método que não é nenhuma novidade no mundo da engenharia de materiais, mas ele é aplicado para a manufatura aditiva no nosso mercado, talvez seja, e talvez ele seja uma virada de chave para facilitar com que muitos usuários consigam ter mais intimidade com uma aplicação avançada, sem ter medo. O método consiste basicamente em eu avaliar o tipo de solicitação que está sendo exigida da minha peça impressa e, nesse contexto, olhar para a ficha técnica dos diversos materiais que eu conheço e identificar quais que vão ter as melhores propriedades. E eu, baseado nisso, consegui fazer uma seleção de material mais assertiva. Basicamente, numa aplicação de engenharia, a nossa peça está sendo solicitada nessas 5 categorias: propriedades térmicas, elétricas, mecânicas, ambientais e químicas. E daí que vem o nosso TEMAC, né, com o início, a letra inicial de cada uma delas. É fácil de gravar, de entender, e toda vez que a gente encontrar uma aplicação, a gente vai conseguir lembrar dele. Claro que a gente desmembra ele em partes muito longas, que não vai ser a nossa conversa aqui, que vai conseguir passar toda a extensão dele, né, para que você daqui a pouco consiga fazer de maneira intuitiva. Mas, de uma maneira geral, eu vou avaliar as temperaturas que vão estar envolvidas no meu ambiente. Se são temperaturas extremamente elevadas, a gente sabe que não é uma capacidade do plástico suportar tão facilmente como metais e cerâmicos, ou se é uma temperatura muito baixa. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas propriedades mecânicas, resistência mecânica, rigidez, alongamento, resistência ao impacto, enfim, todo aquele universo de categorias da resistência mecânica que a gente muito comumente ouve do nosso cliente, ouve do nosso parceiro que, eu preciso que a peça tenha alta resistência mecânica. Isso. Quero uma peça mais forte, né? Eles falam, é bem simples, né? Forte. O que precisa, né? Forte. Quão forte? Não sei. Resistente ao quê? Aí a gente avalia também propriedades elétricas, né? Que são basicamente as mesmas categorias de um material isolante, antistático e condutor, né? Onde é que o material plástico está e qual que é a propriedade que a minha aplicação está exigindo. Propriedade ambiental, resistência ao ambiente. No ambiente externo nós temos sol, chuva, umidade, ventos, todos esses agentes que são degradantes para a minha peça plástica em algum nível ou outro. Como selecionar o melhor material para cada tipo de ambiente. E também as propriedades químicas. Hoje, muitas peças plásticas que estão substituindo peças metálicas acabam tendo que ter contato com os agentes químicos que essa minha peça metálica estava submetida, né? Estava sujeita. Então, é álcool, é ácido, é óleo, lubrificante, combustível. Tudo isso também
gera um efeito de corrosão, de degradação na minha peça plástica em algum nível, que eu tenho que entender qual material que vai ser mais resistente ou menos resistente. De uma maneira geral, a gente vai iniciar uma aplicação nova, a minha peça ela vai estar, eu comentei, né, não 100%, porque talvez 100% a gente não tenha como garantir, mas vai estar sujeita a uma dessas ações. Ou vai ser térmica, ou térmica e mecânica, ou elétrica e ambiental. Enfim, é um jogo com essas categorias de propriedades que a gente vai fazer a seleção técnica do meu material, né? Esse, basicamente, é o conceito do TEMAC. Dando um exemplo aqui, né? Imagina que o Tarso, por exemplo, está na pista e ele precisa... Eu sei que o Tarso, se não levou, vai levar uma impressora 3D para a pista, porque hoje é muito fácil, né? Coloca lá no motorhome, tá tudo certo. Imagina que você precise, vamos lá, imprimir uma presilha de alguma capa do motor, de alguma tampa. E essa tampa, de repente, ela vai estar em contato com combustível. E mesmo que não seja uma presilha, uma peça de alta responsabilidade, é uma peça que, se ela não estiver no carro, o regulamento pode penalizar. Então, é uma peça que talvez nem precise estar. Quebrou? Bota um silver tape ali que está funcionando. Mas aí o regulamento vai lá e penaliza o carro, enfim. Então tem que ter aquilo. Como é que eu faço? Dá para vir da oficina? Não dá. Dá para comprar de alguém? Ninguém tem a mesma peça, está usando. O que eu vou fazer? O ambiente do Tarso, ele é o principal exemplo para a gente do uso de materiais avançados, mas combinados com as características, né, e benefícios da manufatura aditiva, né, que envolve tudo, a parte de design e criação camada por camada, porque é um ambiente extremamente competitivo, peso é fundamental, a aerodinâmica é fundamental, o tempo para a gente fazer ajustes é mínimo, então eu não posso ficar dependendo de uma logística muito demorada, né? Eu não posso ficar dependendo de peça que vai demorar meses para chegar. O meu problema ele é de uma semana para outra, muitas vezes, que eu tenho que, ou de um dia para o outro. E junta todos os benefícios dos materiais avançados, que vão dar essas propriedades de resistência química, resistência térmica e mecânica, que o Tarso mencionou por cima, com a capacidade de fazer um design personalizado, on demand, né? Coisas esse é o ponto, específicas para aquele projeto. A gente tem exemplos de vídeos aí de equipes da Fórmula 2 e da Fórmula 1, né? Inclusive teve um vídeo da Alpine utilizando impressão 3D. Que o Bruno postou no Instagram, né? Sim, exatamente. Então, a gente consegue, com a modelagem, e aí tá tudo interligado, né? A modelagem, a escolha do material, a escolha do método de fabricação, se vai ser com manufatura aditiva, se vai ser com usinagem, se vai ser com impressão de resina, qual a orientação da peça que você vai fazer, né? Como que é a peça, o que eu preciso que ela tenha de resistência, qual que é a posição que ela vai ficar na impressora. Então, utilizando tudo isso, interligando tudo isso, a pessoa vai fazer a modelagem, vai fazer o desenvolvimento daquele produto, né? A impressão 3D, ela nos trouxe a solução de muitos problemas, mas ela trouxe mais uma pulga atrás da orelha, né? Porque exatamente. O Tarso comentou, é o design diferente para cada uma das tecnologias. Se eu for imprimir com resina, eu tenho que ter um cuidado com o suporte, eu vou ter uma camada mais lisa, eu vou ter uma superfície mais homogênea, eu vou conseguir ter mais detalhes, texturização, melhor acabamento superficial. No filamento, eu já vou ter que cuidar muito mais do sentido de impressão para que a minha propriedade mecânica não fique limitada pelo efeito das camadas, né? A gente sabe que a resistência num sentido de impressão é uma, a resistência no sentido perpendicular para destacar as camadas é outra. Então, não é só material, não é só design, não é só tecnologia, é como essas três se comunicam na hora de eu desenvolver o meu produto, né? E eu até comento de novo, né? Porque a iniciativa do curso de resinas, ela nunca foi tão acertada como nesse momento, porque está crescendo muito esse mercado.
Antes a gente tinha... Cada vez mais à disposição da gente, né? A gente fala de nylon com fibra de carbono, policarbonato com ABS, enfim, um monte de coisa para filamento já tem um tempo, né? Então já está sendo falado de aplicação de engenharia com filamento. A impressora com resina, por muito tempo, ela ficou vista como aquela que faz o boneco. O bonequinho. A miniatura é o cara que joga RPG. Exato, porque ela tem esse benefício. Isso é importante, né? Ela tem, senão o pessoal do RPG vai matar a gente aqui. Mas assim, não. É uma aplicação que tem o seu mercado, tem o seu consumo, mas dá para fazer mais, né? A gama de aplicações é muito maior, né? E o número de materiais, então, e casa muito bem, porque além das impressoras estarem cada vez mais eficientes, tem cada vez mais resina de engenharia. Então, pô, eu tenho resina com altíssima rigidez, eu tenho resina com resistência a temperaturas de 280, 300 graus Celsius, na mesma impressora que faz o meu action figure. Então, ampliou muito o leque. Se antes eu só tinha impressão 3D com pó e com filamento para usar material de engenharia, agora eu tenho a impressora de resina também. E aí, dessa combinação, se eu usar uma de resina, vai ser completamente diferente do filamento, vai ser diferente do pó. Então, muito interessante essa proposta aí da 3D Printer. E deixa eu aproveitar já e dar o spoiler, então. A gente já tem na 3D Print Academy, que inclusive está com a Black Academy aberta. Tem algum lugar aqui, ou tem um link, ou tem um botão, ou tem um QR Code, 65% de desconto para você vir para 3DPA, ou se você já foi aluno e quer voltar, tá aí também à disposição. E quem é aluno e quer comprar modelagem e resina, tem uma baita condição ridícula. Tipo, você vai ficar arrependida se você não entrar agora com a gente. Temos uma coisa, né, Bruno, que nós já estamos finalmente colocando na rua. Isso vai acontecer, logo mais isso vai acontecer, assim, é uma questão de pouco tempo. Né? Não sei se a gente consegue para dezembro, mas acho que comecinho do ano a gente consegue. Então, aguardem que 2025 vai ser um ano bacana. E eu tenho o privilégio de contar com pessoas com a competência de vocês trabalhando aqui junto com a gente, fazendo parceria e construindo junto, gente. Tudo se conecta, né? O Oswaldo trouxe a parte de entender do mecanismo da impressora, da funcionalidade, da operação do equipamento. O Tarso está falando do software. Materiais é a outra ponta. Sucesso em qualquer aplicação de manufatura aditiva exige o conhecimento dos três. Então, não precisa virar um especialista, um profissionalzão da impressora, não precisa conhecer. Precisa virar um super modelador? Não, precisa saber modelar. Precisa virar um engenheiro de materiais? Não, precisa conhecer bem de materiais. E acho que essa combinação, né, é a que a gente consegue propor para quem está nos acompanhando. Exatamente. Eu acho que um dos principais pontos, né, porque quando a gente fala de impressão 3D de engenharia, essa máquina, que é a mesma que está aí atrás do Oswaldo, que é a mesma que muitas vezes é a que tem aí no Tarso, ela está num prestador de serviços ou ela está dentro da empresa. Ou seja, ela está num ambiente de alta solicitação em que tu tem que ter conversas técnicas específicas, né? O método Temac, quando a gente estava falando aqui, ele é justamente isso. Ele é método Temac, o nome chama atenção, ele é fácil de a gente dar risada nele, manda o emoji do sushi, sim, mas a verdade é que por trás dele tem uma ciência, tem um embasamento técnico gigantesco. E é um conhecimento que acho que não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem esse conhecimento. Né? Exatamente. São poucos os que têm esse conhecimento. Não é a questão que não é todo mundo, são poucos os que têm esse conhecimento de materiais. É isso aí. Não sei, não existe um material certo para essa aplicação que eu quero fazer. Cara, o Oswaldo comentou, se a gente fala em filamentos, globalmente mais que 100. Se a gente fala em resinas, somando a isso, que já nos dá mais uma outra opção, a gente tem uma infinidade de materiais, né? Então está na nossa mão impactar um projeto, entender o que ele precisa da gente, com base nessas respostas, na nossa capacidade de interpretar, voltar para a nossa caixa de ferramentas, que é onde está todos os materiais que eu conheço, e de lá puxar, ó, esse aqui cabe, esse aqui cabe, esse aqui está fora, esse aqui está fora, esse aqui cabe, e aí eu chego.
na performance desses materiais. Todo mês aparece um material diferente. Sim. Aparece um polímero diferente, uma resina diferente, um blend diferente de materiais. Ou mesmo do mesmo material, mas outro fabricante, e que aí isso vai trazer outras propriedades. Outras propriedades, outras características, outras configurações de impressão, por mais que sejam materiais similares. Uma coisa que eu estou vendo muito bacana aqui é a gente vê iniciativas brasileiras fabricando materiais avançados, né? Vou falar rapidamente da CREI, que a gente já falou no bloco anterior. Os caras fazendo coisas absurdas. A gente vê aí maioria dos materiais, a maioria dos fabricantes já falando de materiais, né, da segunda categoria da pirâmide, que o Bruno vai falar já rapidão. E você vê também a aditiva trazendo BASF e tornando esse material disponível, que era uma coisa que você só conseguia na gringa. Então hoje você consegue clicar na loja, comprar, acabou. Você tem acesso a isso hoje. Você vê assim, a BASF, que já é uma empresa mundial, uma empresa que tem um histórico, e a gente tem aqui a CREI, que é uma empresa relativamente nova e apresentando materiais muito bons para a gente também. Então você imagina o que a gente tem de opções aqui mesmo no Brasil, e eu sei de outros fabricantes que já estão investindo em nylon com fibra de carbono, polipropileno, enfim. A gente tem hoje tudo muito próximo da gente. Está muito mais acessível, né? E é de um dia para o outro. Você vai na loja, por exemplo, clica lá, eu não quero fazer jabá da loja 3DPA, mas, por exemplo, vai lá, compra, no dia seguinte, os caras estão te mandando. Então, tem estoque, não é encomenda. Isso é muito legal. Se tiver, você recebe no mesmo dia, né? Compra de manhã, de tarde, você está com o material. Exatamente. Se você compra na loja, via Mercado Livre, está em São Paulo, por exemplo, comprou de manhã, chega à noite. Então, você consegue no dia seguinte, você já consegue ter uma previsão que no dia seguinte eu vou conseguir botar a peça para rodar e vou ter a peça para repor. Isso é muito legal. Mas, Bruno, conta um pouco para a gente. Eu acabei de falar da pirâmide, que você tanto fala, de materiais, né? A gente só fala comumente, né? Em PLA, ABS e PETG. Existe muito mais do que isso. Os polímeros, né, pessoal, essa é uma categoria muito especial de materiais. Faz muito sentido essa nossa conversa aqui, porque tem dados recentes de mercado que mostram que a manufatura aditiva, o mercado global, 50% é em tecnologias, equipamentos, serviços, softwares, materiais poliméricos, enquanto o restante fica dividido em material metálico, cerâmico, enfim. Então, se a gente para olhar, 50% do mercado das tecnologias é polímero. Então, é filamento. E quando eu falo em polímero, eu estou falando do filamento, eu estou falando da resina, eu estou falando do pó para SLS, né? Mas então, dentro desse mercado, faz sentido a gente entender o que são esses materiais. 50% é muita coisa do mercado. E os polímeros, a gente consegue classificar eles de algumas maneiras bem distintas, quanto à origem deles, se é um polímero de fonte renovável ou de fonte fóssil. Quanto ao fim da vida útil, se é um polímero que vai ser biodegradável, se ele é compostável, se ele é reciclável. Quanto à cristalinidade, né? Não vou confundir muito, mas um polímero ele pode ser amorfo ou semicristalino. Mas existe uma classificação que é muito importante para a nossa aplicação, que é quanto à performance. Então, e isso é a pirâmide de polímeros, né? Quem me acompanha sabe que eu falo muito dela, porque as aplicações avançadas, elas estão muito pautadas na pirâmide de polímeros. E é basicamente uma maneira da gente dividir em faixas dos grupos de materiais poliméricos. Conforme eu for subindo nessa pirâmide, eu vou melhorando as propriedades do meu material, eu vou aumentando o nível das aplicações possíveis, eu vou aumentando o custo também do meu material, claro, porque nada vem de graça, mas eu também aumento um pouco a dificuldade de processamento. Então, eu tenho na minha base ali, na pirâmide, os materiais plásticos commodities, convencionais, standard, que aí entra o PLA, o ABS, o PETG, o polipropileno, o polietileno, todos esses materiais da nossa base da pirâmide.
No meio dela, a gente já vai ter os plásticos de engenharia. Quais que são eles? Outros que são bem comuns aqui para a gente. Poliamida, todos os grades de nylon, né? Nylon 6, nylon 66, do PA12, PA11, tudo está no meio da pirâmide em classificação de plástico de engenharia. Outros, o ASA, policarbonato, TPEs, os termoplásticos elastoméricos, são todos eles plásticos de engenharia. E lá no topo, no máximo da nossa performance, nós temos os chamados plásticos de alta performance. E aí entra o PIC, PPSU, ULTEM, materiais que me entregam excelente resistência térmica, mecânica, química. Em contrapartida, eles são realmente mais caros e exigem um pouquinho mais de nível de capacidade da minha impressora também. Porque quando eu falo de impressão 3D com polímeros, eu falo de conhecer o maior número possível de materiais poliméricos. Então, tudo que a gente está conversando aqui, conhecer esses materiais, o que eles fazem, qual que é a performance deles, onde eu aplico, é excelente. Mas o outro ponto é eu saber aplicar um método de seleção de materiais. Do que adianta eu conhecer, saber o que faz todos eles, se na hora de encontrar uma nova aplicação, meu cliente vem com um novo projeto, eu quero desenvolver uma nova peça, eu não sei entender o que essa peça me solicita. Se eu não sei entender o que ela me solicita, eu não sei olhar para o lado dos materiais e escolher o melhor. Então, o método TEMAC, para seleção de materiais, ele visa facilitar esse entendimento do que a aplicação exige, do que os materiais entregam, do ponto de vista técnico, né? Mas vale lembrar que seleção de materiais envolve 3 pilares: performance técnica, e aí eu avalio o método TEMAC, propriedade térmica, elétrica, mecânica, ambiental e química, mas exige outros pontos, né? A gente fala de um exemplo de uma seleção de material para alta temperatura e alta resistência mecânica. Vocês dois concordam comigo que o PIC é um material que pode atender isso, né? Se eu preciso de alta temperatura e alta resistência mecânica. Seria o material dos sonhos, né? Seria o material dos sonhos. Cara, a gente está falando de suportar temperaturas acima de 180, 190 tranquilamente. Então, o PIC, material dos sonhos para isso, atendeu tecnicamente a minha aplicação. Fui lá colocar no meu projeto, vi que quanto é o rolo de PIC. A gente está falando de um material extremamente caro em comparação a plásticos de engenharia, né? Que já são mais caros do que os plásticos da base da pirâmide. Então foi lá, meu cliente não paga pelo PIC, a minha empresa não paga pelo PIC, eu selecionei o melhor material tecnicamente, mas eu não avaliei custos e aí eu perdi. Eu cheguei no melhor material para minha aplicação? Não. Mas vamos supor aí que a empresa, o projeto em si, comporta o custo do PIC. Então fui lá, selecionei ele por causa das propriedades dele, da performance técnica. Em termos de custo, ele atende a minha aplicação, ótimo, tô dentro. Tarso, qualquer impressora pode imprimir PIC? Não. Não, né? Já acabou com tudo, né? É quase que o contrário, né? A pergunta que você faz, né? Não é qualquer impressora imprimir. Qual a impressora que imprime? Né? Exatamente. É o inverso, né? Não é que o PIC precisa de 400 graus no nozzle, que ele precisa, e aí ele já é um limitante para muita impressora. Mas a temperatura de mesa dele é por volta dos 150, 170. E não é só esse o fato, porque aquecer uma mesa e aquecer um nozzle é relativamente fácil de conseguir. O bico, mas ele também precisa um bico aftermarket, aí você consegue colocar numa Ender 3, a primeira Ender 3 lá, coloca um bico ali de 400 graus, você consegue. Vai derreter. Mesa. Exatamente. A temperatura da câmara. A câmara do PIC não é que ela precise ser fechada com aquecimento passivo. Não, é um aquecimento ativo de 170 graus Celsius. Eu já estou falando de uma impressora que boa parte dos componentes plásticos dela não poderiam existir. A gente está falando de uma impressora muito mais robusta em termos de estrutura. Então, eu preciso, no fim do dia, eu fiz o método de seleção de material correto quando eu encontrei o material que melhor atende tecnicamente a minha aplicação, no melhor custo-benefício e compatível com a capacidade operativa das impressoras que eu tenho à minha disposição, que é o que eu falo que é a printabilidade.
Então, eu tenho que ter noção de que se a minha impressora ou a dos parceiros que eu vou utilizar vai conseguir processar aquele material. E aí sim eu cheguei na minha seleção de materiais. Vai de caso a caso, mas performance técnica a gente tem sim como mensurar de uma maneira global para todo mundo e printabilidade também, porque todo mundo vai conhecer as mesmas impressoras, né? Vamos bater um papo, eu vou lançar essa aplicação e a gente tenta elencar quais são os materiais ideais usando a tua metodologia do Temac. O que vocês acham? Perfeito. Bora. Boa? Claro. Eu tô com alguns aqui, a gente pelo tempo não vai conseguir fazer todos, mas a gente pode depois fazer um conteúdo à parte. Vou pegar aqui um interessante. Espelho retrovisor de uma moto. Ótimo. Vamos lá. Esse caso já começa muito bem. Primeiro de tudo, porque a gente tem que começar avaliando o que esse espelho vai estar sujeito. Eu já vejo questões mecânicas nele. Ah, Bruno, ele segura um espelho, nem é tanto assim. Tudo bem, mas se é um espelho de uma moto, a moto está passando em contato, não deveria, né? Não deveria ser o carro de um lado, o carro do outro, a moto também, mas a gente vê como tem batida de espelho com espelho. Então, esse material que vai ser utilizado para o suporte do espelho, ele tem que ter uma boa resistência ao impacto. Olha aí o que a gente já está falando, né? Viagem na estrada, acaba pegando uma chuva de granizo. Também tem que ter resistência ao impacto. Então, a primeira propriedade mecânica que eu avalio nisso é impacto. E aí a gente abre um conceito, né? O impacto está dentro do M do nosso Temac. Isso já nos mostra que o quê? Nem toda solicitação mecânica é igual. A solicitação mecânica, vamos lá, dos pés dessa mesa aqui, que estão suportando a mesa que eu estou colocando, é uma. O impacto já é uma ação de esforço repentino, de uma única vez. Ou seja, eu meço que o material tem boa resistência ao impacto, não em quanta força ele suporta, mas em quanta energia ele consegue absorver desse impacto. Então, nesse caso, o que a gente está querendo é um material que absorve a energia do impacto. Eu já tenho que excluir aqueles plásticos que são muito frágeis. Do outro ponto de vista, se a gente não vai utilizar nenhuma tinta protetora UV, tem que usar um material tal qual, eu já preciso avaliar uma outra propriedade do meu Temac, que é o A, propriedades ambientais. Se ali vai estar com chuva, vento, umidade, mas principalmente a radiação ultravioleta, eu preciso de um material que não se degrade tão facilmente com a exposição aos raios solares. E não é fácil. A maioria dos plásticos tem baixa resistência a essa radiação ultravioleta, que é uma radiação de alta energia, né, Tarso? Dependendo da cidade também, principalmente aqui mais para o sul, né? Ou Exato. Aí mais do teu lado. Umidade e frio. Exatamente. Já teve final de semana, eu saí de corrida lá em Guaporé, por exemplo, estava voltando de viagem. A hora que a gente estava saindo do hotel na segunda-feira, às 6 horas da manhã, tinha uma camada de gelo no para-brisa. Originalmente, a avaliação de propriedades dos materiais não conta o fator ambiental. Foi uma das poucas adições que eu fiz. Então, eu preciso fazer nessa minha seleção de materiais um material que combine duas coisas: resistência ao impacto e resistência à radiação UV. Qual que é o primeiro material que a gente pensa em resistência à radiação UV? O ASA. O ASA ele justamente foi desenvolvido como uma alternativa de engenharia ao ABS, então ele vai ter muitos comportamentos similares mecânicos, térmicos e até de processamento, mas a diferença é que no ASA a gente tem estabilizante UV, e essa estrutura estabilizante UV absorve parte da radiação que seria absorvida pelas moléculas do meu polímero e evita com que essa degradação ocorra. Então ele tem uma maior durabilidade ao longo do tempo em exposição UV. E tal qual o ABS, tem uma boa resistência ao impacto. Eu não escolheria o ABS de primeira, porque se eu preciso de um material com resistência à radiação UV, pode ser que o ABS com o tempo se fragilize. Se eu fosse usar uma tinta protetora UV, como é muito comum no automotivo hoje, ok. Mas se não, eu usaria o ASA combinando resistência ao impacto e combinando resistência à radiação UV. Entra uma outra questão também, né? Quanto tempo precisa que tenha essa resistência? Qual vai ser o tempo de exposição?
Exato, é um outro fator que deve ser levado em consideração. E antes da gente bater o martelo no ASA, por que foi o ASA? Porque combinou com a propriedade mecânica que a gente quis. Existem outros materiais que têm boa resistência à radiação UV. Geralmente aquele plástico que a gente adiciona fibra de vidro, a fibra de vidro ajuda a aumentar a resistência à radiação UV. Só que também vai aumentar a rigidez. Então eu tenho num material como PP com fibra de vidro, policarbonato com fibra de vidro, PA6 com fibra de vidro, uma boa resistência à radiação UV, mas vão ser materiais bem mais rígidos. Vamos colocar aqui um gabinete de um aparelho elétrico ou eletrônico. Um gabinete de um aparelho que tem uma placa, tem processador, enfim, que fica em algum lugar aqui. Ou então, vamos piorar essa situação. Externo, interno e externo, quais os materiais que a gente escolheria? Esse ponto a gente já vai avaliar outras propriedades do TEMAC. A primeira delas é a elétrica, né? Sim. Não que a gente está falando do case que protege esse componente elétrico. O que acontece? Esse case ele tem que proteger o meu dispositivo elétrico contra descargas elétricas, contra descargas eletrostáticas, que podem acabar gerando um curto-circuito, né, por passar a potência que aquele meu equipamento foi desenvolvido para operar com alguma descarga elétrica. Então, o que a gente tem que pensar, né? Quando a gente pensa em propriedades elétricas dos materiais, eles geralmente são classificados de acordo com uma propriedade chamada resistividade, que nada mais é do que a capacidade do material de se opor, de fazer barreira, de resistir ao fluxo de elétrons, o fluxo elétrico, né, de corrente elétrica. Se o material tem uma baixa resistividade, quer dizer que ele se opõe muito pouco. E aí o fluxo de corrente elétrica é desordenado, desenfreado. Esse material a gente vai chamar de condutor. Então, os materiais metálicos, como o cobre, por exemplo, eles têm baixa resistividade e aí eles permitem a passagem de muita corrente elétrica. O material plástico, por outro lado, ele tem uma alta resistividade, ou seja, a corrente elétrica passa, ele encontra uma barreira muito grande, e esse material é chamado de isolante. No meio disso tudo, nós temos uma categoria dos materiais dissipativos, ou seja, que ele não é nem condutor, mas também não é isolante. Tem um fluxo de corrente elétrica, mas ela é controlada, moderada. Quando eu quero proteger um equipamento eletrônico, voltando para o nosso caso, eu quero fazer um case de proteção no equipamento eletrônico, a primeira coisa que eu penso ele não pode ser feito num material condutor, porque o material condutor, quando vier uma corrente elétrica, vai conduzir e jogar essa corrente lá para o meu equipamento, vai danificar, lascou, já era, vai ficar uma catástrofe e não vai mais funcionar. Vou para o isolante. Só que aí a gente encontra um outro problema. O material isolante, quando a corrente elétrica vai tentar passar, ela encontra uma barreira muito grande e começa a acumular na superfície. O material isolante ele não permite a passagem e acumula. Então, se algum evento cria uma descarga, algum gatilho que cria uma descarga dessa carga acumulada aqui para o meu circuito, para a minha placa, para o meu equipamento eletrônico, pode ser catastrófico também. Então, a minha busca no material para proteção de equipamento elétrico e eletrônico deve ser um material antiestático, que permita o fluxo de corrente, mas moderado, de modo que ele não jogue para dentro do meu componente eletrônico e também não acumule aqui, podendo gerar o risco de uma descarga eletrostática. A gente busca, nesse caso, os materiais com propriedade ESD, Electrostatic Discharge, porque é um material que vai proteger contra essas correntes eletrostáticas, é um material dissipativo. A gente encontra isso, se o plástico em si ele é isolante, quando eu adiciono material à base de carbono nele, nanotubo, fibra de carbono, negro de fumo, grafeno, que é um material super em alta hoje em engenharia, eu melhoro a propriedade dele, eu faço meu plástico sair do isolante e virar um dissipativo, ou até mesmo, dependendo do quanto eu adiciono, pode virar condutor. Acho que vocês já imprimiram ou não, já conhecem aquele plástico, aquele filamento de PLA condutivo, condutor. Sim. Justamente com a adição de grafeno a gente consegue fazer com que ele vire condutor. E aí, inclusive, pelo teor de grafeno que ele tem na composição, acaba se tornando um filamento com preço altíssimo. O quilo custar 4, 5 mil reais. É um negócio
fora do comum. É muito Mas caro. também a condutividade elétrica dele é absurda. Você consegue fazer circuitos não só em 2 dimensões, em 3. Nossa. Então você imagina usar a própria estrutura de um dispositivo e colocar, digamos, como é que é? O circuito, né? Pela própria estrutura. Fica uma coisa assim absurda. E como a gente está falando de dispositivo elétrico, eletrônico, o risco de incêndio ele está sempre atrelado, né? Então a gente já olharia também para um material com uma propriedade retardante de chamas. Nessa questão das chamas, a resina não poderia ser uma alternativa melhor do que o plástico, né? Tem resina, a maioria... sim, tem resina com propriedade retardante de chamas, mas ela também tem um aditivo, porque a resina também é polímero, também é base de carbono, enfim, e é inflamável, mas existem resinas que atendem a essa norma. A norma, se vocês precisarem, na ficha técnica, é a UL94. E aí, se o material atende, está lá especificado. Muito bom. Vamos mais um para a gente finalizar? Bora. Um chassi de um carro de controle remoto. Não desses que você brinca, um chassi de competição mesmo, aquela galera que leva a sério o negócio. Quais são as premissas? O chassi de qualquer carro, ele tem que ser rígido. O carro de competição, ele tem que ser rígido. E você, eventualmente, controlar essa rigidez não através da estrutura do chassi, mas sim de suspensão, de pneu, enfim. Então, acho que essa é a segunda, tem que ser leve. E aí você fala não só das características de material, mas você fala das características de material com o design. E a printabilidade, obviamente, porque mesmo sendo uma aplicação séria para quem usa, é robista. São caras que têm no máximo máquinas como K1, K-Max, Ender 3, V3, enfim. Essa aplicação... sempre a aplicação do automotivo, eu vou perguntar para vocês, ela tem contato com o ambiente de alta temperatura? Nesse caso do carro de controle remoto, não. Porque aí, no caso, contornável, né, se tiver, né? Teria no caso de um carro com motor a combustão, você consegue posicionar o escapamento e colocar isolantes térmicos. Isso. Se for uma peça para um carro de corrida mesmo, para um carro de competição, um carro real, escala 1:1, um carro real, depende da aplicação, teria alta temperatura, mas também aí entra a questão do o que seria alta temperatura. Sim. Qual que é a ideia do que a gente está fazendo aqui, né? A gente pega o Temac, ok, térmica, não preciso, mecânica, muito, elétrica, não preciso, ambiental, não preciso, né? Bem não. Química, eu sempre que tem aplicação com carro, eu vou perguntar, tem contato com óleos, combustíveis, fluidos automotivos? Nessa parte de chassi, não. Então fechou. Não. Então fechou. Química, porque já deu errado. Deu ruim. Não é culpa. Sim. O teu problema é pior se tem contato com químico. O chassi é o de... Então, beleza, aqui é puramente a gente avaliar a propriedade mecânica do material. E, novamente, né, que nem a gente fez com o espelho retrovisor, a gente avaliou a propriedade de impacto. Aqui a gente não está vendo o impacto, aqui eu preciso de rigidez. E o que é esse conceito de rigidez? A gente sempre fala, eu sei o que é uma peça rígida, vocês aí que estão nos acompanhando também sabem o que é uma peça rígida, mas a definição, ela talvez não seja tão clara. Rigidez é a capacidade do material, eu fazer força nele, o esforço nele, muito esforço, e ele deformar pouco. O conceito de rigidez está muito atrelado à estabilidade mecânica quando eu faço um esforço sobre essa peça. Tudo bem, não vou fazer em PLA porque não vai atender completamente, mas os materiais que mais me oferecem rigidez na impressão 3D são aqueles reforçados com fibra de vidro ou fibra de carbono. Então, quando eu adiciono fibra de carbono, o efeito na rigidez é gritante. Eu estou falando lá de pegar o PET e comparar com o PET com fibra de carbono de uma rigidez que é mais que o dobro. De pegar o nylon e pegar o nylon com fibra de carbono, 3 vezes maior a rigidez. Então, a estabilidade mecânica desse material reforçado com fibra é extremamente alta, né? Então,
como vocês disseram, que podem compensar a questão de absorção de impacto com outros componentes do veículo, a gente pode pegar o material mais rígido possível e com certeza vai ser um material reforçado com fibra. E o Oswaldo trouxe outro ponto, eu preciso de leveza. Claro que o Tarso lá, mago do design da modelagem, vai fazer a estrutura mais vantajosa possível. Mas em termos do material, eu utilizar um plástico reforçado com fibra é o melhor cenário, porque o peso do PET e o peso do PET com fibra de carbono é praticamente o mesmo. Só que a rigidez do PET é 1 e a rigidez do PET com fibra de carbono é o dobro. Então, significa que você consegue otimizar o design. Exatamente. Por uma mesma peça, pesando a mesma coisa, o dobro de rigidez. No caso de uma peça que a rigidez do PET já é suficiente, você pode diminuir absurdamente o peso da peça, otimizando a modelagem para utilizar o PET com fibra de carbono. Exatamente. Então, melhor ainda, agora a gente chegou nos dois materiais que a gente quer. O que a gente pode avaliar agora? Custos e printabilidade. Essa minha aplicação, eu vou para o PET com fibra de carbono, que é um material conhecido por ser um material de entrada nos plásticos reforçados com fibra, que a gente já viu, né? O Oswaldo já fez vídeo, tem um vídeo no YouTube sobre impressão 3D com PET com fibra de carbono numa Ender 3 Exatamente. S1 aberta. O nylon com fibra de carbono ele é mais caro, ele tem uma rigidez maior? Tem. É mais caro? É. Pode ser um pouquinho mais complicado de imprimir, nada impossível? Sim. Vem aí o que a gente pesa agora. Se essa aplicação comporta o custo do nylon com fibra. Nessa questão de materiais também, entraria uma outra questão. A gente está falando de um carro de controle remoto. Uhum. Mas você poderia usar essa mesma aplicação para um drone. Um drone de competição, por exemplo, né? Sim. Drone de corrida. Essa questão do peso influencia mais. E no caso do drone, se você chegar a ter um impacto, vai ser uma falha catastrófica. Porque vai ser uma pancada tão forte, na velocidade que eles andam, vai ser uma pancada tão forte que não adianta você ter lá o teu nylon com fibra de carbono. Então, você usando um PET com carbono, você diminui o peso, tem a resistência estrutural para ele funcionar, e na hora do impacto, não vai ser o teu nylon que vai salvar ele. Exato. Exatamente. É que nem avião, caiu não tem jeito. Né? Nesse caso, entra também a questão do custo. Porque aí o PET, por ter um custo mais baixo, fica mais fácil você fazer reposição. Né? Exato. Algumas coisas interessantes, né? Olha como o Temac ele é aplicável para os mais diversos mercados, para os mais diversos níveis de aplicações, né, de responsabilidade, e acaba sendo um método muito intuitivo. É como se você abrisse ali eu faço uma analogia como aquelas cartelinhas de cores quando você vai pintar a parede, você vai escolher a tinta. Você abre ali, você olha tal o que você quer, acrílica, fosco, acetinado, tal cor, tal, é essa aqui. Basta você saber o que você quer para sua aplicação, para o projeto, para sua peça. O resto é aplicar o Temac e você sempre vai ser assertivo e sempre vai acabar escolhendo o material correto. E nem sempre o material certo é o material mais avançado, é aquele que te atende à necessidade. E, gente, até compartilho, né? Eu comentei que na próxima semana eu estou indo lá para a feira, para a Formnext. Isso. E vou compartilhar, vou trazer para o pessoal aí da 3D Print Academy tudo que está vindo de lançamento em impressora, material, aplicação. É o grande encontro, né, das empresas de impressão 3D. Sim. É um grande momento de lançamentos e, enfim, vou compartilhar. Claro, fica o convite para quem ainda não segue ali, o arroba o Bruno 3D. Eu vou pedir para colocar aqui o Bruno 3D no Instagram. Também tem, né, bruno3d.com, não tem? Tem um site ali, tô melhorando ele, mas com o passar do tempo vou ajustando. Tarsão, considerações finais. Cara, agradecer o Bruno aí pela presença, por todo esse conhecimento que ele passou pra gente, pros nossos alunos.
E vamos fazer muito mais conteúdo aí, sempre evoluindo, como eu falo, sempre buscando o melhor para os nossos alunos e sempre buscando evoluir dentro da impressão 3D. Pessoal, então obrigado a vocês dois por estar aqui, por me dar o privilégio de bater esse papo com vocês. Já fiquem ligados aí, porque no terceiro webinar a gente vai... Você que está assistindo vai ter a chance de ganhar uma impressora 3D. A gente não costuma fazer esse tipo de coisa, mas o pessoal quer que a gente faça, a gente faz, então tudo certo, né? E é isso aí, gente. Obrigado. Tamo junto. Valeu! Você quer 50% de desconto para entrar nos nossos cursos? Eu acho pouco. A gente vai te dar 65% nos nossos 3 cursos da 3D Print Academy. É o nosso pacote Black Academy. São 3 cursos pelo preço de um. Vamos começar falando do nosso curso Impressão 3D Total, já consagrado com mais de 6.000 alunos, reconhecido oficialmente pelo MEC, através da Cogna, o maior grupo de educação do Brasil. É um curso que vai te levar do zero ao especialista, ao profissional da impressão 3D, te ajudando a extrair o máximo da sua impressora para ter peças de alta qualidade. Você vai ter todo o conhecimento técnico. Você vai aprender hoje o principal fatiador do mercado, que é o Orca Slicer, pronto para as impressoras rápidas. Também vai ter conhecimento do Cura, Simplify 3D e Prusa Slicer. Nós somos o único curso que ensina os 4 melhores fatiadores. E se você também quer começar o seu negócio usando impressoras 3D, a gente te dá o caminho das pedras para que você possa começar com segurança, lucro e principalmente com saúde financeira, fazendo da forma certa para você crescer e ser bem sucedido com essa tecnologia. Nosso pacote Black Academy também conta com o nosso novo curso de modelagem 3D 2.0, completamente remodelado, com didática aprimorado, aulas 100% práticas e focadas na criação de produtos. Eu vou chamar o Tarso Marques, que é o nosso professor, que vai te contar mais detalhes sobre o curso de modelagem. Eu sou o Tarso Marques, estou aqui para convidar vocês para o nosso novo curso de modelagem. Nesse curso a gente vai utilizar o Autodesk Fusion 360, que é um software que tem a versão gratuita. A gente não vai ter problema com pirataria. A gente vai vir com uma abordagem nova nesse nosso curso, uma abordagem totalmente voltada para a prática. Desde a primeira aula você já vai instalar ele, já vai sair utilizando, desenvolvendo peças que vocês possam vender, já possam começar a faturar para ter um retorno do seu investimento. E o terceiro curso do pacote Black Academy é uma novidade 3D Print Academy. É o nosso novo curso de impressão 3D de resina. E o Tarso, também instrutor desse curso, vai te explicar agora como funciona. A gente vai começar com abordagens práticas, aprender desde o básico, como organizar o teu setup para trabalhar com resina, como fazer a parte de impressão, parte de limpeza, parte de pós-cura, parte de calibração. A gente vai trabalhar tanto com impressões de colecionáveis, quanto impressões de peças técnicas, vamos trabalhar com resinas que vão te dar muita qualidade de impressão e também resinas que vão te dar precisão dimensional. Você tanto pode fazer para o seu hobby, seus bonequinhos, seus enfeites, como você pode vir para a área mais técnica, peças para joalheria, peças para odontologia. Esse curso vai abrir para vocês uma gama de aplicações de impressão 3D de resina. E eu te garanto, esse é o curso mais completo do mercado. E além desses 3 superpoderes que você vai ganhar com os nossos cursos Black Academy, você também vai ter bônus exclusivos que só a gente pode te oferecer. Primeiro bônus, nossos grupos de apoio, um lugar onde todos os alunos se ajudam, conversam, fazem amizades, tiram suas dúvidas. Só os grupos valem mais do que os cursos. Tamanha a quantidade de conhecimento que é trocado e que te deixa um profissional cada vez mais competente. E além de todo o conhecimento que você ganha a mais nos grupos, você também tem a oportunidade de fazer negócios com seus colegas. Outro bônus valiosíssimo, o nosso clube de descontos 3D Print Academy. Você vai ter descontos exclusivos para comprar impressoras, filamentos, resinas na nossa loja 3DPA by Tecnocubo 3D, que comercializa as melhores marcas do mercado, marcas consagradas com produtos de qualidade que você pode comprar por um preço especial por fazer parte da 3D Print Academy. O terceiro bônus, será que eu posso chamar de bônus? É uma vantagem em 3D Print Academy. Os 3 cursos, impressão 3D total, modelagem 3D 2.0 e impressão 3D de resina, têm certificado reconhecido pelo MEC e são cursos de extensão universitária. Então você vai ter 3 certificados reconhecidos pelo MEC e pelo mercado. Só a gente tem parceria com o maior grupo de educação do Brasil, a Cogna, dona de uma série de faculdades, incluindo
a Anguera, que vai endossar os seus certificados. Agora que a gente falou dos 3 cursos, falou de vantagens, de bônus, eu sei que você quer saber de preço. O valor dos 3 cursos somados no preço regular é R$ 2.991. Mas no pacote Black Academy especial de novembro, você vai pagar só R$ 997. São 3 cursos pelo preço de um, 65% de desconto. E você ainda pode parcelar esse valor em até 12 vezes no cartão. Você vai pagar um preço muito baixo por mês para ter 3 cursos de altíssimo valor. Os 3 melhores cursos do mercado de impressão 3D no Brasil, da 3D Print Academy, reconhecida pelo MEC. Mas aproveita, porque oferta como essa não acontece sempre, você sabe bem disso. As vagas são limitadas e se esgotam rapidamente. Então, para você garantir o seu pacote Black Academy, o que você tem que fazer agora, nesse momento? Nós colocamos um link aqui na descrição, você vai clicar e vai efetuar a sua inscrição no pacote Black Academy dos 3 cursos 3DPA. Mas eu repito, não perde a oportunidade, porque essa é uma condição muito difícil de acontecer de novo. Se inscreve então e te vejo nas aulas dos nossos 3 cursos. Quero ouvir você com a gente.